Imagine um fantasma, não de um espírito, mas de um homem vivo, assombrado por um único momento, um único som, o som de uma lâmina que ele jurou nunca mais desembaiar. A sua espada, que não apenas está na sua bainha, mas também amarrada e selada. Ela é um símbolo físico de uma ferida na alma que nunca cicatriza. Mas a história ela não é sobre espada, é sobre o peso dela. Vivemos em um mundo onde a sociedade o tempo todo exige rótulos, nomes e identidades. Dizemos quem nós somos através do nosso trabalho, da nossa família e das nossas conquistas. Agora, pense em um homem que renunciou a tudo isso. Um guerreiro tão habilidoso que a sua fama o precedia, mas que escolheu se tornar um Nanashi, ou um sem nome. Por quê? Porque o nome carrega uma história, e a história dele é escrita em sangue. É um passado tão traumático que a única forma de sobreviver foi tentar apagá-lo, tornando-se uma casca vazia, um andarilho à deriva no tempo. Ele não está vivendo, ele está apenas não morrendo. É uma prisão autoimposta. Cada dia é uma repetição do anterior. É uma fuga silenciosa do demônio que vive dentro dele. A ironia é que a mesma habilidade que o tornou letal é a fonte de sua paralisia. Ele selou a sua espada, mas ao fazer isso ele também selou a si mesmo. Então o destino, ou talvez apenas o acaso, interfere. Um garoto, pequeno, teimoso e com um fardo próprio, Kotaro. Kotaro é uma criança que está fugindo de caçadores, homens de uma terra distante que o querem não por quem ele é, mas pelo que corre em suas veias. Ele também é assombrado, não por um passado, mas por um futuro que os outros querem roubar dele. Então dois mundos colidem, o homem que foge da sua própria história e o garoto que luta para ter uma. No início, a relação deles é um mero contrato, é dinheiro por proteção, é uma jornada com um fim definido. Mas em um mundo quebrado, às vezes duas peças quebradas se encaixam de forma inesperada. A desconfiança de Kotaro começa a corroer a apatia de Nanashi. A vulnerabilidade do garoto começa a encontrar as rachaduras na muralha que o Ronin construiu ao redor de seu coração. Enquanto isso, a caçada ela se intensifica. E os caçadores eles não são meros bandidos. Eles são guerreiros de elite, liderados por um homem que é o espelho sombrio de Nanashi. É um estrangeiro de cabelos loiros chamado Lu Lang. Pense nisso, Lu Lang vive para a espada. Para ele, a lâmina não é uma fonte de trauma, mas a única fonte de propósito. Ele busca seu propósito não por poder, não por riqueza, mas por algo muito mais puro e aterrorizante. Ele busca apenas um oponente digno, alguém que possa levá-lo ao limite de sua força, que possa fazê-lo sentir-se verdadeiramente vivo no instante antes de sua morte. Ele olha para os guerreiros ao seu redor e vê apenas mediocridade. A sua alma anseia por uma dança de aços que seja sublime, uma conversa travada na linguagem da batalha. E sem saber o seu caminho está convergindo para o único homem que entende essa linguagem, mas que se recusa a falá-la. Temos então um palco montado para uma tragédia. De um lado um homem que não quer lutar, do outro um homem que vive para a luta. E no meio um garoto inocente cujo destino depende da colisão inevitável desses dois homens. A verdadeira questão que o filme nos sussurra na primeira metade não é se Nanashi ele vai lutar, mas sim pelo quê. Pode um homem sem nome encontrar um motivo para nomear a sua causa? Pode a proteção de uma nova vida ser a única forma de redimir as vidas que ele tirou? Até onde um homem ele pode fugir de si mesmo? E o que é preciso para que ele finalmente se vire e enfrente o fantasma que o persegue? Então podemos testemunhar um homem fugindo do seu passado e um garoto correndo em direção ao futuro. Podemos ver a sombra da espada selada de Nanashi e a determinação nos olhos de Kotaro. Mas agora os ventos da mudança eles estão soprando. A promessa de proteção ela se torna algo mais profundo. Se torna um silêncio forjado em meio ao perigo. Agora pense na jornada deles como uma metáfora para a sua própria vida. Constantemente encontramos pessoas que entram e saem de nossas histórias. Algumas são passageiras e outras deixam marcas indeléveis. Kotaro ele começa a ser essa marca para Nanashi. A simples necessidade do garoto, a sua resiliência infantil diante da adversidade, começa a despertar algo adormecido no Ronin. Não é piedade, talvez nem mesmo amizade no sentido convencional. É algo mais fundamental. É um reconhecimento da humanidade compartilhada. É uma faísca de conexão em um mundo de isolamento. Enquanto isso, a ameaça de Lu Lang se torna mais tangível. Ele não é apenas um mercenário, ele é uma força da natureza. É um predador no auge de seus instintos. As suas aparições são como rajadas de vento gelado, lembrando a fragilidade da paz que Nanashi e Kotaro tentam construir.
ele personifica a busca incessante por desafio, a ideia de que o valor de um guerreiro reside unicamente em sua capacidade de lutar. É uma filosofia vazia de empatia, mas carregada de uma beleza fria e mortal. O contraste entre esses dois guerreiros ele se aprofunda. Nanashi ele busca a redenção através da não violência, tentando espiar o seu passado através da abnegação. Lu Leng ele abraça a violência como um caminho para a transcendência, buscando êxito no limiar da batalha. Eles são dois lados da mesma moeda, moldados pela espada, mas com visões diretamente opostas sobre seu propósito. A inevitabilidade do confronto ela paira no ar como uma tempestade iminente. Sabemos que Nanashi ele não poderá fugir para sempre. O mundo e principalmente Lu Leng não permitirão. E agora podemos fazer a pergunta crucial. O que finalmente o fará desembaiar a sua espada? Será ameaçar a vida de Kotaro? Será a lembrança sombria de seu passado e assombrado com força total? Ou será um vislumbre de algo que ele pensou ter perdido para sempre? Um senso de propósito além da sobrevivência? Então observe que o filme inteligentemente evita respostas fáceis. Nanashi ele não se transforma repentinamente como um herói altruísta, não. A sua luta ela é interna, é uma batalha contra os seus próprios demônios. E o peso de cada vida que ele tirou o assombra. E a simples ideia de empunhar novamente a sua espada é um fardo quase insuportável. Mas o mundo, ele tem uma maneira de nos forçar a confrontar os nossos medos. E às vezes a única maneira de superar essa escuridão é enfrentá-lo de frente. Mesmo que isso signifique abraçar a parte de nós mesmos que mais tememos. É uma combinação de uma jornada filosófica. É o momento em que Nanashi ele precisa decidir quem ele realmente é. Ele é apenas um fantasma do seu passado? Ou existe a possibilidade de redenção, de encontrar um novo significado mesmo após a escuridão? A luta contra Lu Leng ela é visceral, brutal e carregada de significado. Não é apenas uma batalha de habilidades, mas um choque de ideologias. De um lado é a busca pela perfeição na arte da guerra, e do outro a luta pela proteção de uma vida inocente. E no final, quando a poeira ela assenta e o aço silencia, a pergunta que permanece é: o sacrifício de Nanashi libertou ele de seu passado? Ou ele apenas trocou uma prisão por outra? Às vezes, a maior batalha que travaremos será contra nós mesmos. E talvez, apenas talvez, encontrar algo pelo qual lutar seja a única maneira de encontrar um verdadeiro nome. Não um nome dado pelos outros, mas um nome escrito em nossas ações, em nossas escolhas e acima de tudo, no que escolhemos proteger. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, eu me chamo Igor e vocês estão no Resenha Filosófica.